E aí, tudo beleza? Rafael Black da BLK Media, canal onde você aprende tudo sobre fotografia, áudio e vídeo de uma maneira direta ao ponto e sem enrolação. E nesse vídeo eu vou falar a respeito de algumas dicas e truques que você pode usar com a GoPro Hero 7 Black. Ela está apoiada num paninho aqui, que justamente é a primeira dica. Antes de começar a fazer as suas fotos e gravar os seus vídeos, limpe a lente da sua GoPro. Eu sempre carrego um paninho desses de microfibra, mas podem ser aqueles paninhos que limpam a lente dos óculos também. E com o vidro bem limpinho, você vai conseguir fotos e vídeos de muita qualidade. Importante também, sempre que você for apoiar a sua GoPro, não apoie com a tela para baixo e nem com a lente para baixo. Apoie sempre dessa maneira, ou então na vertical, ou então até com o botão virado para baixo, mas nunca com a tela e nunca com a lente para baixo. Beleza? E agora na próxima dica eu vou ligar a GoPro e ela já começa com esse bip insuportável, e além do bip a gente vai desligar alguns recursos que vão economizar a bateria da sua GoPro Hero 7 Black. Para isso eu vou arrastar o dedo de cima para baixo, vou desligar o controle por voz, vou desligar os bips, vou desligar também a opção Kick Capture, que é a função onde sua GoPro fica de standby e você apertando o botão disparador ela já começa a gravar, e apertando novamente ela para de gravar e desliga automaticamente. Depois a gente vai vir em preferências, conexões, eu vou desligar o Wi-Fi dela, então aqui em Wireless Connections eu escolho Off. Voltando, eu vou vir em Regional, sou do inglês, hein? E aqui eu vou desligar o GPS também. Off, voltei e arrasto para cima para voltar à tela normal. Dica seguinte, como retirar a tampa lateral da sua GoPro. Para tirar a tampa lateral facilmente, com o dedo indicador você vai pressionar o botão e com esse outro você vai fazer força para puxar ela para baixo também. Então pressionou, fez força com os dois, abriu. Facinho. E aqui que está o segredo, você não vai puxar nem para lateral e nem para baixo, vai puxar 45 graus. 45 graus, fez uma forcinha. Pronto, tampinha já saiu, e aqui dá para ver no detalhe, ó, justamente que o encaixe dela é em 45 graus, um pouquinho de baixo para cima, que vai encaixar justamente nessa barrinha de ferro aqui. Com essa parte esticada, eu venho aqui, encaixo na barrinha de ferro e tem que fazer o clique. Depois, tampinha fechada para não entrar água na sua GoPro. Em que situação você vai tirar essa tampinha? Justamente quando você quiser usar o frame que vem na sua GoPro. E essa é uma outra dica para você tomar cuidado quando você coloca e tira a sua GoPro do frame. Nessa situação aqui você vai poder ligar um cabo micro HDMI ou até mesmo carregar a sua GoPro. E aqui a gente fecha o frame, trava e você tem a sua GoPro sem a tampa para poder utilizar as conexões. Dica importante quando você for retirar a sua GoPro do frame. Cuidado com essa parte lateral aqui próxima do botão disparador, porque essas arestas aqui do frame elas são bem afiadas, elas podem danificar a superfície emborrachada aqui da GoPro. Então você empurra igualmente por todos os lados para você não ter a superfície da sua GoPro machucada. Você vê que mesmo tomando cuidado já começa a aparecer uma marquinha aqui, justamente do atrito dessa parte do frame aqui. A GoPro Hero 7 tem um acelerômetro, ou seja, ela vai corrigir automaticamente as informações aqui na tela de acordo com a posição que ela está. Então se eu colocar ela presa numa posição que ela fique de ponta cabeça, a hora que eu virar, o resultado do vídeo já vai sair corrigido, assim como as informações na tela vão aparecer certas também. Da mesma maneira acontece se eu quiser gravar um vídeo no modo retrato, automaticamente ela corrige as informações para o modo retrato. E as fotos e os vídeos já vão sair nesse resultado também. Você não vai precisar girar na edição. Você só tem que tomar cuidado no caso de você começar a gravar com ela na vertical, por exemplo, e depois virar ela na horizontal, o resultado não vai ser alterado. Então vale a posição que ela começou a gravar, ela não corrige durante a gravação. Se você quiser desabilitar esse recurso, escorrega o dedo para baixo, preferências, vem aqui em Touch Display e habilita a opção Landscape Lock. Sou do inglês. Então aqui de off você vai deixar up, voltar, escorrega para cima. Agora se eu girar ela na posição retrato, não acontece nada, ela permanece do mesmo modo. Na Hero 7 Black você consegue ver o resultado dos vídeos em câmera lenta na própria câmera. Escorrega o dedo para cima para você acessar a galeria e eu vou procurar o vídeo que eu gravei aqui do polvilho em câmera lenta. Esse vídeo aqui já começa a ser reproduzido automaticamente. E aí eu vou clicar nessa opção aqui, Slow Motion On, e eu já consigo ver o resultado em câmera lenta na própria câmera.
Dica seguinte, se você for fazer um night lapse, ou seja, um time lapse à noite, coloque o mesmo valor em ISO mínimo e ISO máximo. Então vou vir aqui em time lapse, a opção night lapse já está escolhida e aqui em ISO mínimo e ISO máximo, geralmente o ISO máximo vai estar num valor maior, você deixa os dois valores iguais. Por que isso? O ISO vai sendo corrigido de acordo com a exposição do cenário que você estiver fazendo seu timelapse e isso pode causar flickering e variação no resultado das fotos. Então, às vezes, o seu vídeo vai aparecer com algumas piscadas. Com o ISO mínimo e máximo com o mesmo valor, isso não vai acontecer. Ainda falando de timelapse, se você for fazer uma captura que seja muito longa, onde a bateria da câmera não vai dar conta, você pode abrir a portinha lateral e aqui na conexão USB você ligar um carregador de celular ou então um power bank e dessa maneira a sua GoPro vai estar sendo carregada e a bateria dela não vai terminar durante a captura do seu time-lapse ou do seu night-lapse. Agora uma dica bacana para quando você for gravar seus vídeos, que é justamente travar a exposição da câmera. Aqui a GoPro está identificando que a imagem está muito clara, então ela faz uma correção da velocidade do obturador para a imagem não ficar super exposta, ou seja, ela escurece um pouquinho a imagem. Agora, se eu apontar a câmera para frente, o fotômetro identifica que a imagem está escura e dessa maneira diminui a velocidade do obturador para que a imagem fique mais clara. E dependendo das condições de luz da sua gravação, ela fica fazendo essas correções. Para você travar a exposição, você vai clicar na tela e segurar, vai aparecer esse quadradinho aqui de autoexposição de acordo com a região que ele está focado. Então, se eu escolher a mesa, a imagem fica escura. Se eu escolher a parte de cima, a imagem fica clara. Se eu quiser travar a exposição dessa maneira, é só eu clicar novamente e aparece esse cadeado. Depois eu dou OK aqui embaixo. E agora, mesmo que eu vire aqui para baixo, a exposição fica travada. Então, se você estiver gravando num lugar onde a condição de luz não vai se alterar, esse recurso é muito útil e o resultado do seu vídeo vai ser muito mais profissional do que com variação automática de exposição. E para cancelar, é só clicar no quadradinho que essa exposição é cancelada. Essa próxima dica é muito legal se você estiver usando a sua GoPro embaixo d'água. Por exemplo, se você estiver mergulhando e você não vai ter acesso ao touch. Ou seja, você vai navegar pelo menu daquele jeito antigo usando os botões aqui da sua GoPro. Então você vai apertar o botão lateral e em seguida o botão de disparo e já vai aparecer um menu aqui na telinha. Lateral, disparo, pronto, já aparece o menu daquele jeito antigo das GoPros mais antigas. Para você navegar entre as opções, você clica no botão lateral. Você clica no disparador e a opção já vai sendo mudada aqui mesmo na telinha. Para você sair, é só vir até essa opção aqui embaixo, Done, e clica no disparador. Para você alternar entre as opções, vamos entrar lá de novo, lateral, disparador. É só você apertar o disparador e ele vai alternando entre as opções da sua GoPro. Para você sair sem ter que ir lá na última opção, é só você pressionar e segurar o disparador. E pronto, ela já volta para o modo normal. E agora a última dica, um recurso muito bacana que foi colocado aqui na Hero 7, que é o temporizador para você fazer sua foto. Então no modo de foto aparece esse reloginho aqui, clicando nele você tem a opção de 3 e 10 segundos. Apertei o disparador, ele faz a contagem regressiva e tira a foto. O legal é que essa contagem também aparece aqui no LCD dianteiro. Então esse é o resultado da foto aí com o temporizador. Então esse foi o vídeo de hoje, algumas dicas e novidades aí da GoPro Hero 7 Black. Se você gostou, curtida, favorito, se inscreve no canal e clica no sininho para receber todas as notificações aqui da BLK Media. Grande abraço e até o próximo vídeo. É só você apertar. Nossa, não tá muito fácil não. Com o dedo eu vou pressionar o botão e fazer força com... Caramba, não tá abrindo agora. Pera aí que eu vou passar para esse lado aqui. Aqui a imagem, explicando rapidamente sem o legal